que é a ordem tradicional? A ordem tradicional, quando eu falo ordem, eu me refiro à organização de toda a sociedade, na verdade. A ordem tradicional é aquela ordem que é orgânica, é aquela ordem que surge de baixo para cima. A gente encontra essa ordem em praticamente qualquer sistema de organização da sociedade, com exceção dos sistemas desenvolvidos no Ocidente a partir do século XVIII. Nós vamos encontrar a ordem tradicional numa tribo de índios ou na sociedade extremamente complexa da China, do tempo do Império, ou na Idade Média. Por quê? O que é isso? O que todas essas coisas têm em comum? Elas têm em comum vários aspectos, dentre eles, e principalmente, a preponderância da pessoa. Como assim preponderância da pessoa? Nós, quando vivemos em sociedade, quando estamos juntos com outras pessoas, nós criamos laços. Nós criamos laços, primeiro, dentro da nossa própria família. Quer dizer, o laço do marido e da mulher, que geram filhos, que por sua vez têm um laço para com os pais, que têm também esse laço para com os filhos, os netos, os primos, os avós, em todas as direções. A família, sim, é esse primeiro núcleo mais forte da sociedade. A família, e principalmente em qualquer sociedade tradicional, a família estendida, ou seja, a família que é mais do que aquela família nuclear, de pai, mãe e filhos, mas a família com todos os graus de parentesco. E, normalmente, com agregados, com gente que vem para estar junto, gente que mora na mesma casa, que está ali trabalhando junto, morando, comendo a mesma comida, coisa tradicionalésima no interior do Brasil. Todo mundo que tem família no interior, ou mora no interior, ou tem, ou teve, ou conhece algum agregado, alguém que vai, às vezes, uma outra família, uma família mais pobre, que vai geração após geração, vai vivendo ao lado de uma família mais rica. Por exemplo, são coisas extremamente comuns no Brasil. E assim se cria uma ligação familiar. É muito comum que nessa família mais pobre que vai vivendo junto de uma família mais rica, por exemplo, se vá desenvolvendo ao longo dessas gerações uma série de ligações em que o menino da família mais pobre vai ser afilhado do adulto da família mais rica, por exemplo. São coisas que vão acontecendo e que vão levando a uma espécie de união entre as famílias. Essa união entre as famílias é a próxima etapa da sociedade. Quer dizer, primeiro a família nuclear, depois a família estendida, depois essa união entre as famílias, formando o que a gente poderia chamar, talvez, de um clã. Mas que, na verdade, nada mais é do que a família, no seu sentido mais extenso. E aí a gente repara como que há essa, na trilogia do Poderoso Chefão, né, como que há o uso desse termo, família, para se referir a toda aquela estrutura de poder montada em torno da personalidade forte do Poderoso Chefão, do Vito Corleone. É uma família. Até quando, no julgamento do Michael, já muito mais tarde, há todo um jogo de palavras em relação a isso. Quer dizer, você trabalhava para essa organização, aí o dedo duro, eu trabalhava para a família. Aí o Michael reclama porque estão falando mal da família dele. Quer dizer, na cabeça deles, na visão tradicional deles, família não é o pai, a mãe e as crianças. A família é toda essa organização. É todo esse elemento que gera uma ordem dentro do mundo. Isso que é importante a gente se dar conta. É uma ordem que
só existe porque existe a família. Se não existisse a família, não existiria a ordem. E essas famílias, essas muitas famílias, em qualquer sociedade tradicional, elas vão se unir por laços de vizinhança, de amizade. E esses laços de vizinhança, de amizade, vão servir para aquele entorno imediato. Ou seja, por exemplo, se tem uma estrada que quando chove enlameia, as pessoas que moram ao longo daquela estrada, as famílias que moram ao longo daquela estrada, todas elas têm interesse comum em que a estrada funcione. Então todas elas vão colaborar, um jogando um pouco de cascalho, o outro vai vir lá com a enxada para acertar o lugar que a água cavou um buraco. E essa união de todas essas famílias é o que gera ordem naquele local. Mas é necessário ir mais além. Essa união de todas essas famílias, quando aparece alguma ameaça, aonde ela vai? Quer dizer, se há alguma ameaça premente ali, estão vindo ladrões, ou MST, o que quer que seja, vai sempre ter alguém que tem a manha, que tem o talento de proteger essas pessoas. E é esse alguém que vai ser normalmente chamado. E a família dele normalmente acaba assumindo naturalmente uma posição de proteção daqueles que estão se dedicando a outras atividades. E assim é o surgimento de todas as nobrezas da espada, que é como se chama essas nobrezas que vêm do fato de defender fisicamente a vida do próximo. Do mesmo modo, existem outros que vão ter um talento maior para os estudos, para a aprendizagem. Esses vão ser, naturalmente, aos poucos, vão ir caindo em posições em que eles vão tomar decisões de juízo. As pessoas vão reconhecer a sabedoria daquela pessoa e vão levar questões para ele. Eu e meu vizinho brigamos por causa disso, daquilo. Quem tem razão aqui? E assim surge o que se chama de nobreza togada, a nobreza do juiz. São os dois tipos de nobreza da sociedade tradicional. Além disso, normalmente, nós vamos ter também aqueles que se dedicam ao culto, à divindade, né, que vão formar o clero. Muitas vezes o clero se mistura com a nobreza togada, os filhos da nobreza togada vão parar no clero, ao mesmo tempo que os filhos da grande massa de agricultores e por aí vai. Mas numa sociedade tradicional, o que a gente tem, em suma, é uma ordem que vem de baixo para cima, em que essas elites, elas surgem porque o talento das pessoas é reconhecido. Há uma situação de emergência, nós precisamos de alguém que consiga, matar a onça que está matando as pessoas. O cara que conseguir matar a onça que está matando as pessoas, ele vai ser chamado quando aparecerem lobos para matar as pessoas. E assim ele vai, aos poucos, se colocando naquela posição em que é altamente provável que o filho dele venha se colocar também. Agora, e se esse poder for sendo abusado? Se ele começar a abusar desse poder, o lobo é ele. Vai aparecer alguém que vai derrubar a ele. Numa sociedade tradicional, é assim que a ordem funciona. É assim que a ordem se mantém. Vindo da ordem mais importante, da ordem mais essencial, que é aquela ordem do nível mais baixo, a ordem das pessoas, a ordem da união entre um homem e uma mulher, e os seus filhos, e os pais, e os primos, e os agregados. E isso vai crescendo até a gente ter uma ordem que englobe toda a sociedade. Mas ela vai sempre ser uma ordem fundamentalmente pessoal. Uma ordem em que muito mais importante do que um código de direito disso ou daquilo é quem
quem é o seu padrinho? Quem é aquela pessoa que te defende quando você precisa? Todo mundo tem. A criança pequena, quem é o padrinho dela? Quem defende ela quando ela precisa? Defender de besteira do cachorro? A mãe. A coisa ficou um pouco mais séria? O pai. A coisa ficou mais séria ainda? O fortão da vizinhança. A coisa ficou muito mais séria? O fortão da vizinhança chama. Que é o cara que organiza todos os fortões da vizinhança, de todas as vizinhanças. Então todo mundo vai ter alguém que o proteja. E ao mesmo tempo todo mundo vai ter alguém que ele protege. A criancinha vai proteger o filhotinho. E o cara lá no topo vai proteger todo mundo que está abaixo dele. Mas são relações fundamentalmente pessoais. Relações de pessoa com pessoa. A gente encontra isso na nossa sociedade brasileira, porque ela é uma sociedade fundamentalmente tradicional. Ela tem uma crostinha muito fina de modernidade. Mas o que a gente tem aqui é uma sociedade em que esses laços são muito mais fortes do que qualquer teoria política poderia querer que eles fossem. A gente fala no Brasil, a gente tem o ditado, que mais vale ter amigos na praça do que dinheiro em caixa. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as amizades que a gente tenha, elas são muito mais valiosas, essas ligações pessoais que a gente tem, elas são muito mais valiosas do que um poder impessoal, como o poder do dinheiro. Ou o poder dado por algum órgão, participação no político, o que quer que seja. O poder, ele só existe plenamente numa sociedade tradicional enquanto ele é poder pessoal. Um poder impessoal, um poder que a pessoa que o tem não é dona dele, numa sociedade tradicional simplesmente não faz sentido algum. Ele não existe. Ele só passa a existir a partir do momento que ele é tornado pessoal. Por quê? Porque toda a ordem, todas as ligações, tudo que acontece é sempre necessariamente pessoal. Se você não tem um poder pessoal, ou se o poder não é pessoal, esse poder, na verdade, não existe. Isso é uma coisa muito interessante de perceber, porque está na natureza humana. Já dizia Aristóteles que o homem é um animal naturalmente político. Está na natureza humana e acontece de maneira extremamente semelhante em toda a sociedade. Se a gente pega uma sociedade altamente complexa, como o Império Chinês, por exemplo. O Império Chinês era uma sociedade com uma complexidade muito maior do que a nossa. Era uma sociedade que tinha, inclusive, um funcionalismo público gigantesco. Uma classe média de funcionários públicos, que a gente costuma pensar que é um apanágio da sociedade moderna, uma classe média de funcionários públicos gigantesca. Mas, mesmo assim, as relações ali dentro, inclusive dentro dessa classe média, inclusive dentro dos aspirantes dessa classe média, eram relações pessoais. O aspirante a funcionário público, ele normalmente era filho de quem? Um funcionário público. Ou seja, era uma perpetuação, enquanto estava funcionando aquela família naquela situação, ela estava perpetuada ali. A partir do momento que viesse um filho extremamente burro, que conseguisse passar no concurso público, por exemplo, aquela família iria perder aquele status. Mas enquanto estava funcionando, ela estava ali. E aí a gente pega e muda completamente o quadro para uma sociedade muito mais primitiva, para uma sociedade de índios, por exemplo, a gente vai encontrar uma coisa extremamente parecida. A gente vai encontrar, ainda que com uma hierarquia muito menor em número de graus,
Mas a gente vai encontrar posições que são ocupadas hierarquicamente enquanto aquela pessoa está funcionando ali, enquanto ele de caçador não virou lobo, portanto não virou caçado. A gente vai encontrar uma sociedade organizada em torno desses laços pessoais, em que a pessoa vale pelos amigos na praça, por quem ela é, por quem a ama, na verdade, né? Por quem está do lado dela, por quem ela protege, quem é protegido dela. Isso é o que vai fazer a ordem numa sociedade tradicional. Agora, uma sociedade tradicional ela pode cair em decadência. Qualquer coisa pode cair em decadência, especialmente coisas que são tocadas por seres humanos. Nós temos uma capacidade incrível de enfiar o pé na jaca. Né? E qual é um dos modos que nos interessa para a gente tratar do poderoso chefão, pelo qual a sociedade pode cair em decadência? Quando a passagem da pequena ordem intrafamiliar à ordem extrafamiliar é prejudicada pela intensidade da ordem intrafamiliar. Como assim? Um casal se casa, tem um monte de filhinhos muito bonitinhos, a mãe e o pai amam aquelas crianças amam o pai e a mãe. Aquelas crianças crescem e o pai e a mãe acham que eles são a coisa mais fantástica que existe na face da Terra. Aí, uma daquelas crianças faz uma besteira, briga, o pai e a mãe que amam eles muito passam a mão na cabeça. E passa a mão na cabeça. Isso vai se tornando um hábito. E aquele filho, quando ele cresce, ele se casa e ele passa a ter esse hábito de passar a mão na cabeça dos filhos, de perdoar tudo que eles fazem. Vai chegar uma hora em que vai acontecer? Alguém ali vai fazer alguma coisa realmente muito errada e a família inteira vai achar que ele continua sendo um fofo. A ordem extrafamiliar vai ser abandonada em favor dessa coesão familiar. E é isso que, no começo da história, cronologicamente, do Poderoso Chefão, quer dizer, na parte de flashback do segundo filme, e é assim a situação da Sicília que nós encontramos. É a situação em que cada família está sozinha. É cada família por si. E o diabo contra todos. Então as famílias vão brigando. Tem a cena no primeiro ainda, quando o Michael vai para Sicília, que ele pergunta onde é que estão os homens. Aí o rapaz que está guiando ele diz eles foram todos mortos, as vinganças, as vendetas. Eles foram todos mortos. Repara como é que na porta das casas tem placas com os nomes deles. Por que isso? Porque aquelas famílias começaram a ver essa coesão intrafamiliar, que é importante, que é verdadeira, e que tem que acontecer, e que numa sociedade mais ou menos tradicional, como a nossa brasileira, a gente vê que na nossa legislação não se pune a mãe que abriga o filho foragido, ou o furto cometido pelo pai contra o filho contra o pai. Por quê? Porque a nossa sociedade, quando foi feita a nossa legislação, ela ainda reconhecia o suficiente da sua base tradicional para não querer afetar a coesão familiar, botando uma lei externa, exógena, para cuidar daquilo. A ordem dentro da casa, quem cuida é o pai. O filho roubou do pai, o pai que deu uma bela surra de cinto no filho. O filho matou alguém e fugiu, você não vai culpar a mãe porque ela acolheu, é o filho dela. A nossa sociedade tem isso ainda. Mas se isso vai além de determinado limite, você pode ter uma dissolução dessa ordem tradicional, que é o que acontece na Sicília, de onde vem Dom Corleone.